Fala galera, beleza? Tá falando o JC Gamer e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o nosso quadro Histórias do JC. Hoje eu vim contar alguns medos que eu tinha na minha infância e até pouco tempo eu tive, uns medos bem racionais para falar a verdade, mas alguns até que tem um pouco de sentido. Então esses medos estão em ordem crescente, ou seja, o primeiro medo era quando tinha bem pouca idade, quando era bem pequeno, e foi subindo até 2020, que foi um medo mais racional na minha opinião. Então, bora pro vídeo. Bom, esse meu primeiro medo eu devia ter em tese alguns, acho que 2 anos, 3, que eu lembro que eu dormi em berço ainda, então eu devia ter uns 2, 3 anos. É uma das primeiras lembranças que eu tenho, meu primeiro trauma, acho que realmente foi um trauma. E bom, quando eu era pequeno eu era bem arteiro. E por eu ser arteiro, eu quebrava praticamente todos os meus brinquedos. Então, quando eu era pequeno, tipo, eu tinha uma caveirinha, um chaveiro de uma caveirinha, não uma caveirinha muito grande, do tamanho de um copo, tipo um copo de requeijão. Era do tamanho daquilo. E essa caveirinha era bem barata e eu gostava. Tipo, você puxava a cordinha do chaveiro e ela batia o queixo. Eu não sei se alguém daqui já teve esse tipo de chaveiro. Era uma caveirinha, tinha uma branca e uma verde fluorescente que no escuro brilhava. E era dessa que eu tinha um cagaço. Bom, mas peraí, eu não falei que eu gostava dessa caveirinha? Beleza, eu até gostava, só que eu quebrava muitos. Então, como eu gostava, tipo, sempre que eu quebrava, alguém ia lá e comprava. Minha mãe ou minha avó ia lá e comprava outro chaveiro de caveirinha. E era assim muito, tipo, arrancava cabeça, braço, perna, era literalmente quebrava o brinquedo todo. Nisso, a minha madrinha, vendo isso, ela falou, ó, toda vez que você quebrar, ela vai voltar de noite e vai te morder inteiro. Aí, tanto que ela falou assim, se você botar o dedo no queixo dela, ela vai triturar o seu dedo. Foi literalmente isso, ela dizendo isso pra uma criança de 3 anos. Então, eu tinha um medo. Então, uma vez, tipo, eu cuidei, eu nem brincava mais. Então, eu tinha o máximo cuidado pra não quebrar essa verde fluorescente. Quando ela falou assim, ela é do mal mesmo, como ela brilha. Eu fiquei assim, putz, ferrou. Bom, mas num determinado dia, o provável aconteceu. Eu quebrei a caveirinha. Sem querer, tipo, eu deixava ela mais parada na cômoda, em algum lugar que eu não mexesse, eu nem brincava mais, pra literalmente não quebrar, porque eu tinha medo, porque eu achava realmente que ela ia se levantar de noite tudo quebrada e ia me morder inteiro com o queixo dela, porque, tipo, batia muito forte. O queixo dela, ela, tipo, era muito rápido, tipo, batia muito rápido o queixo dela. Tipo, realmente, acho que se você botasse o dedo ali enquanto ela batia, o dente machucava. Então, um dia eu derrubei essa caveirinha. E nesse dia eu lembro que eu fiquei chorando e eu não dormi a noite inteira olhando para aquela caveira quebrada em cima da cômoda do lado do meu berço. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo, se não a noite toda acordado, olhando aquilo com um cagaço daquilo levantar e me morder inteiro. Hoje em dia eu olho para isso e falo, cara, você é idiota. Mas para uma criança de 3 anos, aquilo era muito assustador. Bom, outro medo irracional que eu tinha era o do filme Procurando Nemo. Como assim você tinha medo de Procurando Nemo? Simples. O filme, ele dava focos de ar de terror. Eu creio, eu vendo em fóruns, grupos de Facebook, gente falando sobre esse filme, eu não sou o único que tinha medo desse filme. Mas eu não tinha medo do filme em si, só de pouquíssimas cenas, tipo, acho que 3 cenas que eu me lembre, eu tinha medo. Bom, a primeira cena é aquela da barracuda, se eu não me engano, que falaram, que o peixe é aquele peixe que come e mata a mãe do Nemo, é uma barracuda. E tipo, aquele da ângulo, o dente, ela voa na câmera, e aquilo me dava um cagaço tão grande. Eu tinha medo, mas não tanto quanto a outra cena que eu vou falar agora. E outro detalhe, a barracuda não come peixes. Eu posso estar completamente errado, mas pelo que eu vi, ela não come peixes. Se eu tiver errado, não muda nada o fato da cena me dar um cagaço. Bom, a cena agora é daquela cena do peixe que tem aquela lanterna em cima da cabeça.
que atrai. Bom, aquela cena é muito perturbadora. Não pra mim, hoje em dia. Eu nunca tive tanto medo daquela cena, mas assim, dava um desconforto muito grande porque era uma luzinha e o peixe ia se aproximando por trás com um dente do tamanho de um avião, de um tamanho de um prédio, e chegava atrás e dava um jump scare com a luz acesa na cara dos peixes lá, do pai do Nemo, acho que é Marlin o nome dele, eu não lembro direito. E aquela cena era, tipo, dava um desconforto muito grande. Mas a cena que me fazia tirar do canal que tava passando ou pular é a seguinte cena da baleia Homer Simpson. Por que eu chamo essa baleia de Homer Simpson? Porque de longe ela parece muito o Homer Simpson derretido, na minha opinião. Essa cena da baleia é aquela que eles estão perdidos, que eles saiam da corrente marinha, do que eles estão com aquela tartaruga lá, que pra mim é literalmente o Alec, que é uma tartaruga que tem cara de maconheira pra caramba. E, tipo, eles saem da corrente marinha e dão, tipo, ficam perdidos. Aí a Dory fica falando que sabe falar baleias e tal, e lá longe tem uma baleia. Tipo, que tá muito pequenininha, tá muito longe. Eles, tipo, corta dessa cena e ficam conversando entre si. E nisso que tem o porém. Quando você é adulto, você já sabe, vai rolar alguma coisa. Mas quando você é uma criança de 4, 5 anos, você não espera o susto que dá. Bom, pra mim eu tinha com certeza o DVD era de camelô e era cortado. Ou seja, a baleia devora eles no filme original. Só que ela aparece assim. E tipo, era muito rápido, ela aparecia, abocanhava. E eu tinha um pânico na cara daquela baleia. Era muito. Eu tinha um medo muito absurdo. Aquilo me deixava desconfortável. Esse dia eu fui ver, realmente ainda me deixa desconfortável a baleia do Procurando Nemo. Mano, olha a cara desse bicho, vê se você não sente um medo só de olhar. É perturbador. Outro medo que eu tinha era do Hora de Aventura. Hora de Aventura, todo mundo sabe que tem cenas perturbadoras e episódios inteiros perturbadores. Só que tinha alguns episódios que eu me borrava. Porque eu me lembro que tinha um episódio, acho que é o que mais me aterroriza ou me aterrorizava, que eu já vi muita gente também reclamando que tem medo desse episódio, que é o episódio do cervo. Não sei se vocês lembram que tem um cervo bizarro e que espanca o Finn, que quebra as pernas dele, a perna dele vira igual uma montanha-russa. Assim, curvada, vira um C, a perna dele quebra em dois pedaços. Isso em si já é muito perturbador. Além do cervo fazer isso, joga o Finn na parede. Legal, né? Nisso o Finn fica desacordado, vai pro hospital e tal. Aí quando ele acorda, ele vê que não tem ninguém na cidade. Então ele fica, mano, what? Aí ele vai, tipo, eu tô explicando bem lixo, bem bostamente o resumo do episódio pra vocês entenderem. Nisso o Jake fica malucão, que ele perdeu a memória e tal. Aí o Finn fica vendo e vê que o cervo ainda tá lá. E eles, por algum motivo, eles pensam que o cervo é o culpado. Não, o Finn acha que o Jake é o culpado. E quando ele desce no esgoto, ele escuta sussurros no esgoto. Ele desce e vê o povo doce lá, do Reino Doce, colado na parede, se decompondo, morrendo, colado na parede com uma espécie de cauda, de seiva, alguma coisa lá estranha. E que, tipo, só essa visão já é perturbadora. Nisso, o Finn dá um murrão na cara do Jake e o Jake recupera a memória. Tratamentos lindos. Então, voltando aqui. Nisso que o Jake recupera a memória, ele vai lá, pega o mordomo Menta no colo e fala: Não foi ele. O mordomo Menta fala que não foi o Jake. E quando ele fala isso, o cervo, que ficou fixamente olhando para a câmera, que espancou o Finn há uns minutos atrás, ele se revela não ser um cervo normal. Eu não lembro o que o cervo faz, porque eu vi um resumo bem bosta desse episódio antes de gravar esse vídeo. Eu não vi o episódio todo porque eu não queria. Mas é o cervo que colou eles na parede, como eu não sei. E, tipo, a parte mais perturbadora, que na minha opinião, tipo, me dava um arrepio, é que o cervo, ele tirava os cascos. Na verdade, ele tinha mãos. Mano, dedos. Cervo não tem dedos. Então, tipo, eu sentia muito medo daquilo. O cervo fazia um movimento com os dedos, assim, muito estranho. Parecia uma aranha quando ele fazia o movimento das mãos.
E eu me borrava inteiro com aquele cervo. Eu tinha muito medo. Eu tô falando cervo, mas eles falavam alce. Eu tô falando cervo porque eu quero. Então alce e cervo acho que é a mesma coisa. Biólogos, não zoam com a minha cara. Enfim, Hora de Aventura tem episódios também que me deixam com medo. A menina dos olhos vazios, se eu não me engano, que é uma menina pequenininha, branca, que surge na casa do Jake de noite. O episódio do Lich. O episódio que a Princesa Jujuba fica possuída pelo Lich, que bota fogo no quarto e o Jake fica com um ar de esquizofrênico. Tem muitos episódios perturbadores de Hora de Aventura, mas esse, sem dúvida é o que mais me causava medo. Bom, além de eu ter um medo de eu ficar me cagando durante uma semana disso, com medo de morrer, eu ainda bem fui friamente enganado por esse medo que eu vou falar agora. Na verdade, era um trauma que depois virou raiva que eu quase espanquei uma pessoa. Então, vamos lá. Bom, quando eu tinha em média uns 8, 7 anos, eu estava brincando com meus amigos, entre aspas, lá na minha casa onde era um matagal em volta, que é a mesma casa onde a gente foi perseguido por aquela coisa lá, que eu acho que não era uma coisa ou uma pessoa bêbada no meio do mato. Enfim, daquele meu outro vídeo. A gente achou um largato. Esses largato do mato, tipo, que fica na parede, não, tipo, não é largatixa, é um largato mesmo grande. Ele tava morto por algum motivo. E quando a gente chegou perto, o avô deles gritou: "Não bota a mão porque pega cobreiro, não chega nem perto". E eu fui o que chegou mais perto, tipo, eu tava assim e ele devia estar, tipo, uns 1,5 metro distante do meu pé, tipo. Devia estar bem perto do meu pé, eu não lembro direito. Mas eu fui o que mais chegou perto, então o meu amigo babacão resolveu ter uma ideia. Eu vou trollar esse otário. Enfim, quando ele falou isso, eu fiquei com medo. Eu falei, tá, dane-se. Mas eu fiquei assim, tipo, dane-se, kkk, eu não tenho medo do cobreiro. Mas por dentro tá falando, meu Deus, eu vou morrer. Enfim, tipo, e nisso meu amigo falou. Eu falei com meu amigo, o que é cobreiro? Ele, cobreiro é uma doença que a pessoa pega e que ela vira uma cobra aos poucos. E ninguém vai querer mais ser seu amigo e ninguém vai te ver. É literalmente isso que ele falou. Sendo que o cobreiro, na real, é uma doença muito comum aqui no Brasil. Ela dá a qualquer bicho. Acho que até lagartixa, mas dá, normalmente é aranha, cobra, largato que passa em você e sai umas bolinhas que passa qualquer pomada ou até mesmo chazinho da avó, sai. Uma doença muito comum no Brasil, tem tratamento e, tipo, é uma manchinha, tipo, não dá nem um braço todo, o corpo todo, é só uma área específica. É basicamente isso. Mas um amigo, ele falou que eu ia literalmente virar uma cobra que ninguém nunca mais ia me ver. Mas ele meteu essa, ó. Não me julguem de otário, eu tinha 7 anos e, tipo, eu tinha muita cartinha Pokémon. Tipo, eu tinha muita. Sério, era muita cartinha. Eu tinha acho que 2 caixas de sapato cheias só de Pokémon, de cartinha de Pokémon. E esses meus amigos, eles eram pobres e não tinha. Então, ele meteu essa, ó, mas eu sei uma palavra mágica, palavras mágicas que te livram disso. Mas isso vai te custar 200 cartas Pokémon. Eu, como qualquer criança chorando, fui lá e peguei as cartas e dei pra ele. Ele falou palavras que ele provavelmente tirou de não sei aonde e falou: agora você tá livre do cobreiro. É basicamente isso. E depois que eu voltei a morar nessa casa, eu lembrei disso, eu vi que eu tinha sido um otário, eu nunca mais olhei na cara desse moleque. Porque eu tinha uma vontade de pegar ele. Vocês sabem fazer o que, né? Nada de agressivo nisso. Então, basicamente isso, eu fui trollado, eu fiquei uma semana com medo que eu ia virar uma cobra, e depois eu fui trollado, tapeado, e depois eu vi que eu fui um tremendo otário. Que legal. Bom, agora chegou uns medos mais racionais, se eu não me engano, e foi os mais recentes. Bom, quando eu descobri o Minecraft, eu ficava vendo vídeo do Vayne Extreme, do KOF, Resident Evil, lá por 2015, 2016, 2017. Acho que em tese foi em 2016, 2017. Não tem nem pouco tempo, deve ter uns 6 anos isso. E eu, consequentemente, eu via as creepypastas de Minecraft. Herobrine, eu só lembro do Herobrine. Mas o Herobrine é que me dava mais medo, porque eu vi um vídeo lá de um youtuber, se eu não me engano, acho que era o Venom Extreme, que ele invocava o Herobrine. E tipo, eu fiz isso e não funcionou. Fui lá olhar os comentários, tinha um maluco lá falando: se você fez isso e não apareceu o Herobrine, é sinal que deu errado e ele vai vir na sua casa na vida real te matar. Pronto, isso foi o suficiente para fazer eu ficar com medo de um bicho quadrado que nem existia na verdade no Minecraft. Mano,
o cara chegar e falar isso num vídeo infantil, ele tem que ser muito idiota. Compensação, eu fiquei, acho que muito tempo, acho que eu fiquei um mês, se eu não me engano, sem jogar Minecraft, com medo do Herobrine aparecer a qualquer momento e, sei lá, me matar na vida real, atrás da cadeira do computador ou do telefone, eu não sei, pular o telefone na minha cara, porque eu jogava Minecraft no computador do meu amigo junto com ele. E, tipo, eu fiquei com medo de ficar no escuro, acho que durante um mês, toda vez que eu ficava sozinho em casa, eu saía de casa, é por causa desse meu amigo, porque eu tinha medo do Herobrine aparecer e me matar. Acho que todo mundo já teve esse medo do Herobrine, alguém já lembra, já ouviu falar do Herobrine? Deixa aí nos comentários se você já teve medo do Herobrine, não posso ser o único idiota que já teve medo do Herobrine. Bom, e agora chegamos no nosso último medo irracional. Esse medo ele foi, entre aspas, recente, foi em 2020, que foi na quarentena, foi bem, tipo, se eu não me engano, foi nos primeiros meses de quarentena, não lembro. Que, tipo, todo mundo tava em casa, então muita gente passava tempo na internet. Eu era uma das pessoas que ia dormir tarde pra caramba. Então eu ficava no Facebook. E teve uma época que ficou circulando um vídeo, tipo, um vídeo muito perturbador. Acho que eu não posso falar nem isso aqui no YouTube. Mas era vídeo de pessoas fazendo coisas que não eram muito legais com o corpo. Ou seja, se, vamos, entre aspas, se machucando. E no começo desse vídeo era uma cabra em pé. Eu acho que vocês já ouviram falar desse vídeo. Isso ficou muito conhecido. Muita gente fez vídeo sobre essa cabra endemoniada. E tipo, devia ser meia-noite e pouquinho quando eu tava na sala assistindo o Ratinho, mas eu tava com o telefone na mão, vendo coisa no Facebook. E eu encontrei esse maldito vídeo dessa cabra em pé. Em pé é top, né? Em pé. Nisso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo, o vídeo em si das pessoas se machucando não, se matando, era isso. Não me, tipo, não deu medo nenhum, porque eu sou insensível pra caramba. Mas essa cabra, ela me deu um medo muito grande. Acho que foi a primeira vez que eu senti crise de pânico. Eu lembro de ficar com tanto medo de ir no banheiro, escovar o dente pra ir dormir, que quando eu fui pro banheiro e voltei, eu lembro perfeitamente de ver a cabra pendurada na porta do meu quarto. Com certeza foi uma alucinação causada pelo medo, mas eu senti muito medo ao ver aquela cabra em pé. O vídeo é mal feito, o vídeo é perturbador, até hoje eu não sei, porque eu não vejo mais esse vídeo. Tipo, eu não sei se eu tenho medo, provavelmente não, mas na época aquilo me deixou muito traumatizado, muito com pânico mesmo. Acho que foi a coisa que mais me deixou com pânico. Eu fiquei com muito medo de ir no banheiro para ir dormir. Então, esse foi o meu medo mais irrelevante, irracional, que eu tive medo de uma cabra em pé, mas a cabra tinha um olho totalmente preto. Eu não sugiro que você vá pesquisar sobre essa cabra. Eu não recomendo, porque assim como eu, você pode ter medo, depois ficar com cagaço e ainda vem me culpar. Então, não pesquise, beleza? Então, acho que eu falei de todos os meus medos racionais. Com certeza deve ter outros, mas eu atualmente não lembro. Bom, como eu devo ter bastante outros medos, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, um garoto muito medroso, provavelmente deve ter outros medos que eu não estou lembrando no atual momento, mas com certeza devem ter. Então, se vocês gostarem desse vídeo, se esse vídeo tiver uma boa relevância, tiver resultados bons, talvez eu faça um esforço para lembrar de outros medos e trago um aqui para vocês verem como eu sou um cagão de medo. Então, eu sou o vídeo, galera. Espero que vocês tenham se divertido. Se tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo aqui no canal. E deixe seu like. E até o próximo vídeo, galera. Fui!